Vamos conversar um pouquinho agora sobre corrente elétrica. Perfeito? Bem, o que é a corrente elétrica, né? Moçada, no vídeo anterior nós vimos o que eram elétrons livres, perfeito? E o que era o material condutor. Nós vimos que o material condutor ele tem grande quantidade de elétrons livres. Maravilha? É claro que estou falando condutor sólido, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho aqui dois corpos, então eu vou pegar aqui um corpo A, olha só, tá? Este aqui é um determinado corpo A, tá? E vou pegar um outro corpo B, aqui. Esses dois corpos são corpos condutores, porém neutros, tá? São corpos condutores neutros, os dois, perfeito? Se eles são condutores, eles possuem o quê? Condutor possui elétrons livres, ok? Maravilha? Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Eles são neutros. O que quer dizer serem neutros? A quantidade total de elétrons é igual à quantidade total de prótons, tá? Maravilha. Então tá tudo bonitinho, tudo neutro, joinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar alguns elétrons livres daqui, tá? E vou jogar para cá. Maravilha? Então eu vou fazer isso aqui. Imagine, ó, vou pegar um elétron livre daqui e jogar para cá, vou pegar mais um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons livres. Peguei 8 elétrons livres daqui e joguei para lá. É claro que quando eu tirei um elétron livre daqui, esse corpo perdendo um elétron ficou com um próton a mais. Porque ele perdeu um elétron, ele era neutro, ficou com um próton a mais. Eu vou representar assim, ó, um elétron faltando, um próton a mais. Veja que o próton não se movimenta, eu consigo tirar o elétron, não colocar próton e nem tirar próton. Por quê? Porque o próton está rigidamente preso no núcleo. Lembra da força nuclear? Pois é, a força nuclear é forte, ela é imensa. Então não tiro próton. Elétrons estão livres, eles eu tiro, tá? Então, tirei elétrons, eu tenho ali uma falta de elétrons, uma carguinha positiva. Bom, mas eu tirei 8, então vamos lá. Então tem 8 falta de elétrons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá. São 8 carguinhas negativas faltando ou 8 cargas positivas a mais, tá? 8 prótons a mais. Então alguém poderia me perguntar, Peixinho, isso quer dizer que esse corpo passou a ficar com carga elétrica negativa? Sim, ele era neutro, tem excesso de elétrons, eu digo que ele está eletrizado negativamente. E qual é a carga dele? Bom, a carga dele vai depender da quantidade de elétrons que ele tem a mais. Lembrem-se, colocando aqui no cantinho, que cada elétron tem uma carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é a carga de cada elétron, não é isso? Então, obviamente, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, eu tenho 8 vezes isso, uma carga negativa de 8 vezes isso, tá? 12, menos 12 vezes 8 vezes 10 a menos 19, né? Coulomb de carga elétrica negativa. Do mesmo jeito para cá, só que aqui é uma carga elétrica positiva, ok? Ou seja, ele tem isto aqui de prótons de cargas positivas. Então nós vamos lembrar que existe esta formulinha aqui para determinarmos a carga elétrica dos materiais. Tá bem? Muito bom. Então, vamos voltar lá. Voltando aqui ao nosso experimento. Então aqui, esses elétrons aqui são elétrons que estão a mais. O que acontece? Estão se repelindo. Como eles se repelem, estão doidos para sair daqui. Estão todos se repelindo ali, querem sair, estão doidos para sair dali. Esse corpo, como é positivo, ele está atraindo elétrons para ele. Né? Aqui os elétrons se repelem, querem sair, e esse está atraindo elétrons para ele. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um material condutor, tá? Eu vou pegar um fio de cobre, porque nós tínhamos dado como exemplo no outro vídeo o fio de cobre. Então eu vou pegar o fio de cobre, vai, que é o fio que se liga nas ligações aí de uma maneira geral, tá? E vou ligar esse material aqui com um fio de cobre. Olha só. Veja que esse fio de cobre é um material condutor, gente. Tá ok? Então o que vai acontecer? Esse material, ele tem elétrons livres. Vou representar aqui os eletrinhos livres dele, ó. Digamos que ele tem aqui, ó, vou representar alguns elétrons livres do fio de cobre, ó. Olha só. Alguns, assim, relativamente espaçados para poder mostrar para vocês o que eu quero.
Então, isto aqui são elétrons livres do fio de cobre. Olha só, o fio, ele é neutro, porém ele tem alguns elétrons livres. Tá certo? Então, isso aqui são representação de elétrons livres. Olha lá, elétrons livres. Muito bem. Ok? Tá aí. Bom, aí o que vai acontecer? Qual é a brincadeirinha? Automaticamente, na hora que eu ligo esse fio aí, moçada, esses elétrons, como estão se repelindo, tá? Automaticamente, e esse corpo ser positivo, ele está atraindo elétrons, ele vai atrair elétrons para cá, ó. Ele vai atrair elétrons para ele. Olha lá. Então, elétrons livres do meu condutor correm para esse corpo. Logicamente, ó, estão sendo atraídos para cá. Veja que eles passam até agora um movimento ordenado. E ao mesmo tempo que eles são atraídos, eles estão sendo repelidos por esse. Porque esses elétrons aqui querem vir para cá, ó. Eles estão doidos para correrem para lá. Olha lá, para sair daqui, porque aqui eles estão sendo repelidos, ó. Tá? Olha lá, aqui eles estão sendo repelidos. Então, quando eles correm aqui, eles se aproximam desse e repelem esse aqui, ó. Se aproximam daquele que também repele. Então, observe, gente, que os elétrons sofrem força de repulsão daqui e, ao mesmo tempo, atração para cá. Então, devido à repulsão e à atração, o que vai acontecer? Eles vão correr para cá. E vão correr de uma maneira ordenada. O que quer dizer de maneira ordenada? Não é tudo bonitinho, não. Eles vão correr, assim, num único sentido. Eles vão se movimentar nesse sentido. Então, eu digo que eu tenho agora um movimento ordenado de cargas elétricas. Cargas elétricas onde os portadores dessas cargas elétricas são elétrons livres, porque eu estou falando do meu condutor sólido. Tá? Então, aqui, nesse condutor sólido, olha só, condutor sólido. O que é um condutor sólido? É um condutor que possui, tá? Um condutor sólido, condutor que possui elétrons livres em movimento desordenado. Aqui não, aqui eu tenho um movimento ordenado. Então eu tenho aqui o que eu chamo de corrente elétrica. Corrente elétrica é cargas elétricas em movimento ordenado. No condutor líquido, gente, quem se movimentaria ordenadamente seriam os íons, tá? Então, definindo aqui, vamos colocar aqui bonitinho. Deixa eu tirar isso aqui, que aqui não cabe, né? Vamos colocar bonitinho aqui. Qual é a nossa definição? O que nós estamos definindo agora? A corrente elétrica. Então, o que eu posso dizer? Que corrente elétrica, olha só, corrente elétrica, tá? É o movimento ordenado de cargas elétricas livres. Repito, nesse caso aqui eu falei em elétrons livres, porque eu falei no condutor sólido. Se fosse um condutor líquido, quem andaria livremente seriam os íons, tá? Então, corrente elétrica é o movimento ordenado, quer dizer, com uma sequência específica, ordenado de cargas elétricas livres. É o movimento ordenado de cargas elétricas livres. Alguém poderia me falar, Peixe, eu não posso definir a corrente elétrica como sendo um movimento ordenado de elétrons livres? Pode, só se você estiver especificando o condutor sólido. Por que a definição de corrente elétrica, ela define como movimento ordenado de cargas elétricas e não especificamente de elétrons? Repito, porque eu tenho o meu condutor sólido, tenho o meu condutor líquido, que aí não são elétrons, aí são íons. E tenho o condutor gasoso, onde eu tenho elétrons e íons. Tá? Então, dependendo do tipo de condutor que eu tenha, é o tipo de partículas que carregam essa carga elétrica e vão estar se movimentando.
tipo de portadores de carga elétrica são diferentes. Então, por isso é que nós definimos como cargas elétricas livres, generalizando. Perfeito? Ok. Bem, se nós temos um movimento, gente, nós temos uma intensidade desse movimento. Então, imagine nós olhando para uma determinada área aqui desse fio. Olha, uma determinada área desse fio, tá? E contamos aqui quanto de carga elétrica passa por aqui. Quantos elétrons passam por ali? Ora, se eu souber quantos elétrons livres passam por ali, lembrando essa formulinha, se eu tenho a quantidade de elétrons livres vezes a carga de cada elétron livre, eu tenho uma carga total passando por ali. Perfeito? Como a corrente elétrica é definido como a quantidade, como carga elétrica, movimento ordenado de carga elétrica, nós definimos a intensidade da corrente elétrica. Então veja, eu vou definir a grandeza física chamada de intensidade da corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica, tá? Que nós vamos chamar da letra I, tá certo? Então, olha lá. O que é a intensidade da corrente elétrica? É a intensidade do movimento. É a intensidade do movimento das cargas elétricas. Ou seja, quanto mais rápida forem as partículas portadoras de carga elétrica, mais carga elétrica passam por esta área num determinado intervalo de tempo. Por esta área aqui, ó. Maior é a quantidade de cargas que vão passar por essa área num determinado intervalo de tempo. Então, nós definimos como sendo intensidade da corrente elétrica, como sendo não a quantidade de elétrons, porque eu repito, eu não estou falando especificamente só de condutor sólido, tem outros condutores. Então, generalizando, a intensidade da corrente elétrica é a intensidade da carga elétrica, é a quantidade de carga elétrica que passam pelo meu condutor num determinado intervalo de tempo, ΔT. Isto aqui é a intensidade da corrente elétrica. Tá? Ô peixe, quer dizer que se passarem mais elétrons por segundo, significa que passam mais cargas por segundo. Verdade, porque cada elétron tem um valor definido de carga. Né? Então, quanto mais elétrons passarem, mais cargas vão estar passando. Ah, no condutor líquido, peixe, quanto maior a quantidade de íons que passe, maior a quantidade de carga. Realmente. Tá? Então, por isso, aqui é definido como sendo a quantidade de carga elétrica por unidade de tempo. Então, seriam aí coulombs por segundo, coulombs por hora, coulombs por minuto, enfim, seria essa quantidade de carga elétrica. Tá? Unidade. Bom, isto aqui é coulombs, letra C, né? Que a gente, o nome que nós escrevemos, isso aqui chama-se coulomb, olha lá, tá? É o nome dessa unidade, escreve-se coulomb, se lê coulomb, tá? E este aqui é tempo, normalmente no sistema internacional é segundos, tá? Normalmente se trabalha no sistema internacional que é segundos, tá certo? Uma observação importante, realmente muito importante aqui, moçada, o seguinte, olha só, o coulomb por segundo, um coulomb por segundo, recebe o nome especial de ampere. Então, um coulomb por segundo, eu digo que equivale a um ampere, tá? Este A chama-se ampere. Aqui, esse A chama-se ampere. Em homenagem a um físico chamado André-Marie Ampère. Perfeito? Então, um coulomb por segundo é a mesma coisa que um ampere, tá? Então, por exemplo, tá certo? Digamos que nós tenhamos alguma coisa desse tipo assim. Digamos que eu tenha, por um determinado condutor, passam por exemplo, 5 elétrons, N igual 5 vezes 10 a 20 elétrons livres, a cada intervalo de tempo correspondente, por exemplo, a 2 segundos. Tá?
qual é a intensidade da corrente elétrica que eu tenho nesse condutor? Digamos que o problema diga que é um condutor sólido, um condutor de cobre, por exemplo. Tá certo? Qual é a intensidade da corrente? Bem, nós vamos aplicar aquela formulinha. Só que aí eu vou observar o seguinte. Veja, eu vou apagar aqui agora para a gente poder resolver esse nosso exemplo aqui, né? Então vamos lá. Apagando aqui. Eu vou ter, na verdade, gente, olha só. Eu tenho que primeiro calcular a quantidade de carga que passa pelo meu condutor, tá? Ele me falou que passam por ali 5 vezes 10 a 20 elétrons. Mas eu lembro, na formulinha para calcular a corrente, a intensidade da corrente, não é aqui elétrons, é carga. Então, eu vou usar esta fórmula aqui, ó. Q igual a N vezes Z. Perfeito? Então, olha só. A quantidade de carga que passa por ali vai ser 5 vezes... Coloque a carga do elétron em módulo. Sempre em módulo, quer dizer, sem sinal. Não precisa botar o sinal negativo, não. Então, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. Perfeito? Muito bem. A 5 vezes 10 a 20, né? Aqui, ó, 5 vezes 10 a 20. Deixa eu colocar ali direitinho, para você não perder. O N é 5 vezes 10 elevado a 20 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Muito bem. Fazendo essa continha, observe o que acontece. Ó, 5 vezes 1,6 dá 8. 10 a 20 vezes 10 a menos 19 dá 10 a primeira. 10 a primeira é 10, 8 vezes 10 é 80. Então eu tenho uma carguinha de 80 coulombs. Certo? Então esta aqui, gente, é a quantidade de carga em módulo, que passa pelo meu condutor no intervalo de tempo de 2 segundos. Então vamos lá. Vamos calcular agora a corrente. Então como é que eu vou calcular a corrente? Eu vou pegar essa quantidade de carga e dividir pelo intervalo de tempo que ela demora para passar pelo meu condutor. Então observe que passam pelo meu condutor 80 coulombs de carga elétrica a cada 2 segundos. Isso aqui, obviamente, vai me dar 40 coulombs por segundo. Então eu vou ter uma corrente elétrica de 40 coulombs por segundo. Ora, como eu disse a vocês, coulombs por segundo é ampere, tá? Então, 40 coulombs por segundo é a mesma coisa que 40 ampere. Então, gente, a partir de agora, nós temos que ficar muito espertos, tem que ser muito claro para nós exatamente o seguinte. Veja bem, quando falar para vocês, quando você tiver a informação, por exemplo, aqui 40 ampere, eu tenho que entender que eu tenho pelo meu condutor passando 40 coulombs de carga elétrica a cada segundo. Esse número, ampere, não é a quantidade de elétrons, é a quantidade de carga elétrica. Se o condutor fosse um condutor líquido, seriam 40 coulombs de carga elétrica, ou seja, seriam íons que estariam se movimentando, mas um total de 40 coulombs a cada segundo. Perfeito? Então, eis aqui o que é a corrente elétrica de uma maneira um pouco geral. Vamos dar uma olhada numa simulação? Eu tenho uma simulaçãozinha para a gente poder ver isso na prática, ver isso aí acontecendo. Veja só. Vou ligar ali, puxar aqui a minha telinha. Aqui é uma telinha que nós colocamos aqui bem rudimentar, só para poder nos ajudar a entender. Olha só. Tá? Então, deixe-me ver aqui. Muito bem. Vamos ligar aqui nosso computador e vamos lá. Bem, gente, eu tenho aqui um pequeno circuitinho tentando mostrar para vocês um pequeno circuito onde eu tenho aqui uma lâmpada, tenho aqui uma chave. Essa chave é como se fosse
esse interruptor da sua casa, liga e desliga, você liga e desliga a lâmpada, por exemplo, tá? E aqui é um fio de cobre, que é o fio de ligação, aquele fio que liga a tua casa na rede elétrica, né? Liga os elementos da tua casa na rede elétrica. O que esses fios possuem? Eles possuem elétrons livres. Veja que esse azulzinho aqui são elétrons livres, ó, tá? Então esses fios, eles possuem elétrons livres. Muito bem. Nós vamos fazer exatamente o seguinte. Isso que nós temos aqui, vou tirar um pouquinho aqui, eu tenho aqui um gerador. O que é o gerador? O que eu chamo de gerador? Por exemplo, uma pilha. O que é isso? É um elemento que ela separa cargas negativas e cargas positivas. No caso sólido, seriam elétrons livres. Então, por exemplo, a pilha, né? O que acontece com a pilha, na verdade? A pilha, ela tem aqui um lado positivo e tem aqui um lado negativo, né? Que é a bundinha pretinha dela, exatamente como está mostrando aqui. Muito bem. Qual é o grande lance aqui da pilha? Olha cá, está aqui, né? Existe aqui dentro uma energia química aqui dentro, tá? Que, através da reação química, há uma separação de cargas, de modo que elétrons livres são jogados para cá. E eu tenho uma concentração de elétrons livres desse lado pretinho, que é o lado negativo, que é aqui a bundinha dela, e uma falta de elétrons do lado positivo. Então, eu tenho aqui falta de elétrons aqui, seria um lado positivo, e excesso de elétrons, que seria um lado negativo. A mesma coisa acontece aqui. Aqui eu tenho excesso de elétrons e aqui eu tenho falta de elétrons. Isso é obtido através da reação química. Possui aqui elemento químico aqui dentro, que se reagem quimicamente, e na reação química ele separa um lado cheio de elétrons e outro lado com falta de elétrons. Perfeito? Esse lado que está cheio de elétrons tem elétrons se repelindo. E esse lado positivo está atraindo os elétrons. Então, quando eu fechar a chave, veja o que vai acontecer. Olha que todos esses elétrons livres aqui, gente, olhem bem, eu vou fechar a chave, na hora que eu fecho a chave, veja que eles passam a se movimentar, olha lá, todos com movimento ordenado, ó. Veja, eles saem aqui do polo negativo, onde está cheio de elétrons, e automaticamente vêm para cá, passando para onde está faltando elétrons. Só que quando eles chegam aqui, tendendo a neutralizar, né? Quer dizer, esses eletromais correm para cá para neutralizar, a energia química puxa os elétrons e força eles de volta para cá. Então continua esse movimento normalmente. Esse movimento ordenado é a corrente elétrica. É através da corrente elétrica que a energia do gerador é levada para a lâmpada, transformada em luz, fazendo com que a lâmpada acenda. Perfeito? Esse aparelho aqui é o que eu chamo de amperímetro, tá? Ele mede a intensidade da corrente elétrica. Então, observe, eu vou ligar esse meu amperímetro aqui, ó. Eu vou colocá-lo aqui. Veja que ele vai medir a quantidade de cargas elétricas que passam pelo fio por segundo. Então, eu tenho aqui uma corrente elétrica de 5 amperes. O que quer dizer 5 amperes? Passam por aqui 5 coulombs a cada segundo. Perfeito, gente? Então, tá aí, tá? A nossa definição do que seja a corrente elétrica. E como calcular a intensidade da corrente elétrica. Maravilha? Bem, assistam o vídeo direitinho. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas havia necessidade aí para a gente não quebrar muito a ideia, não quebrar muito o raciocínio. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, manda ver que a gente te ajuda. Tá certo? Então, valeu, gente. Até mais. Até a próxima.